Muito bem, eu acho que agora, né, falando um pouquinho aí sobre esse conceito, né, da tecnologia aí, do drive, né? Por exemplo, vamos imaginar um ciclo aí de 7 segundos, injetando aí 1,3 gramas de PP, né? Com toda essa eficiência energética, nós classificamos aí que essa máquina pode, no final, consumir menos do que uma cafeteira, né? Se a gente for pensar aí. Nós temos alguns dados aí de reais, né? Assim, de comparativo, tem até um slide aí um pouco mais para frente, que demonstra que a transformação de quilo processado por quilowatt-hora, né? Que eu gasto, no final, é uma máquina que realmente o consumo de energia ele é bem atrativo aí. Então, é um conceito, né, que a gente chama de otimizado, né, desse acionamento devido a uma inércia eficiente, né? Então, não estou perdendo esse movimento. É um acionamento direto, recupero essa energia, né, que é aquilo que nós comentamos agora há pouco, que os picos de energia que a máquina pode ter na aceleração ou na desaceleração, eu consigo fazer essa recuperação. O sistema controlado por ar, então eu não preciso ter um motor refrigerado a água, que eu preciso de mais um equipamento para fazer essa refrigeração. O fuso esférico, né, que é de baixo atrito, então uma tecnologia também. E tudo isso com uma medição integrada da energia no próprio comando. Hoje, né, nós temos a máquina que possui um software que o usuário da máquina ele consegue instantaneamente colocar lá o peso de injeção total que ele tem, através do ciclo, ele consegue identificar o quanto que ele está consumindo de energia, qual é o eixo que mais está consumindo de energia, e com isso ele consegue atuar também no processo da máquina, na programação da máquina, para que ela fique mais eficiente ainda. Essa é estou colocando aí uma foto, né, só para o pessoal entender também, para quem não conhece essa parte do fuso de esfera, né? Então, como que funcionaria isso, né? O fuso de esfera é esse sistema que parece uma rosca sem fim, né? Ele tem esse desenho, ele tem um sistema que ele tem uma circulação de esfera dentro de um sistema fechado, que é um acoplamento, e esse fuso ele está montado junto com o motor, que é controlado por um drive, e esse drive também eu tenho um encoder. Então, todo esse conjunto, né, o encoder seria a parte pensante de tudo isso. Então, você imagine assim, eu vou fazer uma programação na máquina. Vou lá e programo a posição do fechamento, programo velocidade, eu faço um perfil dentro do meu processo que eu preciso. O motor, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma velocidade de rotação desse fuso. Então, ele vai comparar lá a velocidade que eu programei e quantos por cento do fuso ele tem que fazer essa rotação para atingir essa velocidade. O torque, ele é controlado através da própria energia, né, da própria corrente elétrica que o motor atua. Então, ele cria um torque nesse sistema de esfera. E tudo isso eu tenho um encoder que faz essa leitura, tanto de velocidade, de torque, de corrente, de posicionamento. Então, tudo isso junto faz com que eu fique com essa eficiência, com essa dinâmica de todo esse movimento e com um sistema aí, um fator de potência basicamente acima de 0,93, 0,95, quase 1, né? Então, essa eficiência energética que faz com que nós tenhamos aí uma máquina com baixo consumo de energia. Então, é um ponto importante, né, que eu acabei não colocando aí, mas notem que é um sistema mecânico, né? Então, sempre dentro da máquina elétrica, pensando aí num sistema de preventiva, sempre tem que estar utilizando um sistema de lubrificação de graxa apropriada para fuso de esfera. Então, isso é um ponto muito importante dentro de todo esse sistema aí, né?
Muito bem. Aqui é uma ideia da eficiência, né, da energética do movimento rotacional. Então, seria dosagem, seria algum tipo de acionamento que envolva, né, esse sistema de rotação. Então, vamos imaginar o seguinte, é uma dosagem hidráulica. Eu tenho o motor principal, que ele vai atuar uma bomba. Essa bomba tem que passar por um sistema que tem uma válvula. Essa válvula tem que passar por um caminho, que são os tubos, as mangueiras, tudo isso, para chegar a transferência do óleo hidráulico no meu motor hidráulico. Então, olha o caminho todo que ele tem que percorrer esse óleo até acionar o meu movimento de dosagem, por exemplo, na hora que eu estou fazendo a transformação da minha resina. Aí vamos imaginar uma dosagem elétrica convencional, através de um sistema de engrenagem. Então, aí eu já tirei o meu motor hidráulico da máquina e coloquei o motor elétrico, mas ele é um motor elétrico com engrenagem, que é um dos modelos que existe, né, aí que existe no mercado de forma geral. E aí eu tenho a dosagem direta elétrica, que daí eu não tenho engrenagem, não tenho correia, não tenho nada. O meu motor está diretamente ligado a esse fuso, que o fuso vai fazer um movimento de rotação. Então eu saio de uma energia de 0,47, um fator de eficiência de 0,47 para 0,92. Então vocês imaginem só nesse caminho, né, que eu saí de um sistema hidráulico para um sistema totalmente elétrico, o quanto que na dosagem, que é o meu movimento dentro da máquina injetora, que mais apresenta um consumo de energia. Porque a transformação, né, o trabalho mecânico que exige para você transformar a resina sólida para líquida e para você poder injetar, é onde você exige mais torque, mais corrente. Então, eu preciso ter essa eficiência muito melhor para eu poder não ter esse consumo alto, né? Então, esse é um exemplo de um movimento num sistema de rotação. Aí nós temos um segundo, que é o movimento linear, que daí o movimento linear seria injeção, seria extração, seria fechamento, né? Seria os outros movimentos que não necessitam dessa rotação, né? Então, vamos lá, né, imaginar novamente. Eu tenho o motor, eu tenho a bomba, eu tenho a válvula, eu tenho os tubos, eu tenho o óleo, e agora ele está entrando num cilindro hidráulico. Aí eu tenho uma máquina, que eu também tenho um fuso, esse fuso ele pode atuar através de uma engrenagem. E tem o sistema de fuso, que é diretamente ligado num sistema que a gente chama Direct Drive, que é o sistema que eu não tenho correia, eu não tenho engrenagem, eu não tenho nada. Então, eu saio lá de 0,64 de eficiência para 0,87. Então, notem também que para movimentos lineares eu consigo também ter uma resposta de eficiência energética muito, muito boa, né? E aí, no final, o que acontece? O meu fator, ele vai somando. Então, eu tenho lá o fator de fechamento do molde, depois eu tenho o fator de injeção, aí eu tenho o fator de dosagem, eu tenho o fator da abertura, eu tenho o fator do avanço e do recuo do extrator. Então, somando toda essa eficiência, que nós chamamos do N total, né, que é o N1, o N2, o N3. Então, somando cada um desses, no final vai me dar o consumo energético. Então, essa é a medição da máquina, que daí nós conseguimos fazer uma relação, por exemplo, de transformação em quilowatt-hora, né? Ou watt-horas, aí depende de como você vai classificar. E no final, muito importante, é também eu entender para cada, um exemplo, 1 quilo de material, ou dentro da minha produção, aquela quantidade em quilos, hora que eu estou transformando, o quanto de energia eu estou precisando para fazer isso. Então, no final, a minha conta fica como? Quilowatt-hora por quilo processado. Então, eu pego lá o meu ciclo, né? Eu olho quantos quilos eu estou processando dentro de 1 hora, no meu ciclo, e quanto eu estou gastando de energia. Então, nesse final aí, a gente consegue identificar que entre uma máquina hidráulica e uma elétrica,
nós temos uma vantagem com a máquina elétrica nessa transformação também. Aqui é um exemplo, né, que nós realizamos, né, junto com a nossa matriz, né, que hoje nós temos duas unidades, né, Sumitomo hoje, só para abrir um parênteses aí, né. Nós temos a Sumitomo Deming, que é uma empresa hoje japonesa e alemã. Então, nós temos máquinas, né, hoje, só para vocês terem uma ideia, basicamente o Japão não fabrica mais máquinas hidráulicas. Hoje, dentro do país, né, é muito forte essa relação de você ter os equipamentos com essa concepção elétricas, né? Então, até carros, meios de transporte, máquinas, então tudo está voltado a isso. E também na Alemanha é muito forte isso, né? Na parte da Europa também é muito forte esse apelo, né? Esse conceito também de trabalhar com essas condições aí. Então, aqui foi um exemplo que foi feito lá pela nossa matriz, um comparativo de máquinas, né? No caso de 100 toneladas de força de fechamento, aonde eu tenho uma máquina elétrica, uma elétrica convencional, uma servoelétrica e uma servo hidráulica, desculpa, e uma totalmente hidráulica. Então, eu tenho lá o meu aquecimento, né? Numa forma geral, aí eu tenho a dosagem e a injeção, eu tenho a parte do molde e os demais eixos que são extração, acionamento de mar, enfim, todas essas condições aí. Então, se a gente olhar no total, eu tenho ali uma máquina que eu consigo ter uma eficiência muito melhor, né, do que comparado aí entre todas elas que a gente fez esse comparativo com uma máquina injetando aí 45 gramas em média de PS num ciclo de 18 segundos. Então, se eu olhar aí uma máquina entre dosagem, injeção e tudo isso, a gente vê que nesses principais pontos, né, que é a injeção e a dosagem dentro da máquina, por que é o principal ponto? Porque uma vez que eu tenho a abertura do molde, o fechamento, a extração otimizada, eu não tenho uma variação tão grande nesses movimentos, porque é sempre o mesmo molde, o mesmo peso, né, dentro do ciclo. Agora, a injeção, vamos imaginar que o usuário da máquina foi lá e trabalhou na temperatura e ele, por um equívoco, ele está trabalhando com a temperatura da resina um pouco diferente. E esse material ficou um pouco mais frio para injetar. Então, com isso, o meu motor vai ter que trabalhar mais, porque ele vai ter uma dificuldade para fazer a injeção, ele vai ter uma dificuldade para fazer essa transformação. Então, se eu já tenho uma máquina que a minha eficiência energética já precisa que o motor trabalhe mais, e eu tenho esses erros e processos normais que podem acontecer, né, durante o trabalho, a máquina ela vai apresentar um consumo maior até de energia. Então, a máquina elétrica, se ele acontecer isso, lógico que ela vai também subir esse consumo, porque ela vai precisar de mais energia para transformar, por exemplo. Mas mesmo assim, ainda ela acaba sendo mais eficiente dentro dessa condição. Aí é óbvio, né, que a máquina tem toda a parte de sensores, tem toda a parte de controle, tudo isso, que se isso acontecer, ela vai identificar e vai avisar o usuário da máquina que algo tá diferente do que ele fez, né? Do que ele treotou um mod, do que ele aprovou lá um processo. Então, isso é um exemplo, né, dessa condição. Eu acredito que nós temos mais uma condição aí de ensaio, né, que foi realizado dentro de um número de ensaios, né, da parte do consumo. Nós partimos aí com base na máquina elétrica, aí com outras máquinas de injeção elétrica, servo-hidráulicas, híbridas e totalmente hidráulicas, né. Então, a condição é assim, você tem uma máquina que você tem uma eficiência, que a gente parte do princípio que ela é a base,
e aí eu estou basicamente, vamos imaginar hoje, de 25 a 40% do consumo energético comparado com máquinas hidráulicas. Então, uma máquina hidráulica hoje, se o trabalho que a gente realiza, comparando assim, olha, eu tenho esse ciclo, eu tenho esse molde, eu tenho esse tempo, essa resina, eu tenho... Se a gente comparar máquinas similares, hoje, com certeza, a máquina elétrica ela tem uma eficiência melhor entre 25% a 40% comparado com a máquina hidráulica. Então, é isso que é o grande momento da máquina elétrica, eu diria para vocês, né? Que máquina elétrica já está atuando aí no mercado há 20, 30 anos, né? Que a gente ouve falar de máquinas elétricas. Então, a máquina elétrica ela nasceu num conceito de sala limpa, porque eu não tenho contaminação de óleo, né? Imagine uma hidráulica, houve um vazamento. Tem lugares que, se você fizer uma fábrica da linha médica, por exemplo, você não pode ter esse, né? Uma linha alimentícia, então você não pode ter esse contaminante. Então, inicialmente nasceu devido à precisão, trabalhando em sala limpa, menos ruído, né? Porque eu não tenho esse motor elétrico principal atuando. Só que com a evolução da máquina e com a evolução desse sistema, dessa tecnologia de fuso, de motores, nós conseguimos maiores velocidades da máquina. E com esse aumento de velocidades da máquina, nós partimos para a linha de embalagens e tampas, que hoje é um mercado de consumo, né? Então nós saímos de um consumo, de um mercado técnico, que seria a linha automotiva, a linha médica, a linha de alimentos, para a linha hoje de embalagens. Então, hoje nós conseguimos ter máquinas com 350, com 500 milímetros por segundo de injeção. E com ciclos trabalhando aí com 5 segundos, 4 segundos. Lógico que tudo isso é um estudo, né? Você tem o volume de injeção, você tem o tipo de resina, então você tem que ter uma resina de fluidez compatível. Então não é simplesmente você pegar uma máquina de ciclo rápido e colocar para qualquer molde, qualquer produto. Então a eficiência também da máquina, a eficiência de energia, de precisão, de tudo isso, ela também está associada ao segmento de mercado que você quer. Então eu tenho uma linha de uma peça técnica, eu vou injetar um nylon, vou injetar um policarbonato, eu vou injetar uma linha que eu tenho um ciclo, né, maiores, né, acima aí de, um exemplo, 10, 20 segundos, né, e eu vou colocar uma máquina de ciclo rápido, eu vou estar limitando um pouco a máquina. Então eu preciso ter essa concepção correta, né? Então eu tenho que ter uma máquina certa, para o molde certo, para a resina certa. Então esse conjunto que faz com que eu tenha toda essa eficiência muito boa aí no final. Então nós estamos aí praticamente, né, essa parte da apresentação, né, seria um breve histórico aí só para mostrar um pouquinho aí essa tecnologia de máquinas elétricas, né? Eu acabei fazendo um resumo, olhando um pouco como que é a máquina elétrica, o tipo de acionamento que ela possui hoje.